Pessoal, a nossa aulinha hoje é esse delicioso bolo colchão de noiva que tantas memórias afetivas aí vai trazer a muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. E esse é um bolo delicioso, um bolo de antigamente, feito aqui com muito carinho para vocês. A decoração dele é feita aqui com creme de manteiga maravilhoso, uma das coberturas mais gostosas no meu ponto de vista. E eu vou ensinar então todos os detalhes e dicas aqui para vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos doces e salgados. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal. E se ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora, gente, bora lá para nossa receitinha? Pessoal, e para rechearmos esse bolo aí tão fofo, eu vou fazer aqui um recheio bem simples, é um creme branco. E esse creme branco você pode depois estar acrescentando frutas se quiser, tá? Esse bolo eu vou contar um segredo para vocês. Eu vou fazer ele para mim mesma. Pois hoje, gente, eu estou gravando esse vídeo, é dia 17 de agosto, é dia do meu aniversário e eu vou me dar esse bolo. E eu amo bolo com recheio de nozes, então eu vou fazer o meu creme branco com nozes, tá? Mas depois eu explico direitinho para vocês como você pode estar colocando aí outras frutas e saborizando de diversas maneiras esse creme. Eu coloquei aqui na panela, então, uma lata de leite condensado. Pode ser o leite condensado de sua preferência, tá? Eu estou usando um aqui semi-desnatado com 6% de gordura. Eu coloquei aqui a panela em cima do fogão, mas está desligado por enquanto. Vou acrescentar no leite condensado 3 colheres de sopa de amido de milho. Vou mexer para dissolver bem então o amido aqui no leite condensado. Se você preferir, ao invés de amido, pode colocar também farinha de trigo, tá? Se usar a farinha de trigo, esse creme pode ser até mesmo congelado. Se você usar a farinha de trigo, você pode inclusive congelar esse recheio. Se estiver fazendo como eu, com amido de milho, aí não pode congelar, tá? Porque quando nós congelamos um creme feito com amido de milho, ao descongelar, ele vai ficar com uma textura porosa, como se estivesse talhado, e vai ficar assim soltando aguinha, então não fica bom, tá? Esse daqui, como eu não vou congelar, eu resolvi fazer então com o amido de milho, que era assim, né, que antigamente fazia esse creme branco, tá? E aqui agora eu vou acrescentar meio litro de leite. Eu estou usando aqui leite integral, mas dá certo fazer também com leite semi-desnatado, tá? Ou até mesmo desnatado. Vou mexer para deixar bem homogêneo e assim que homogeneizar, vou deixar em fogo médio e vou ficar mexendo sempre. Não pode parar de mexer para não grudar no fundo e não fazer depois pelotinhas aqui no meio do creme, tá? Pessoal, eu estou mexendo então sem parar, tem aproximadamente aqui uns 6 ou 7 minutinhos e o meu creme já está fervendo, né? Vocês conseguem ver aí e ele já vai engrossando, tá? E assim que pega essa fervura e assim que se inicia essa fervura, eu mexo por aproximadamente 1 minutinho e meio a 2 minutos para ele encorpar mais e assim também nós não vamos ficar com sabor residual, né? Nem de amido de milho, nem de farinha de trigo se você estiver usando aí a farinha, tá? Vocês viram que esse creme é bem simples de fazer, né? E eu ainda aqui, gente, coloquei o leite condensado, mas antigamente se fazia muito esse creme também apenas com leite, açúcar e amido, tá? Então, se você quiser substituir o leite condensado, fica uma dica aí. Ao invés de colocar meio litro de leite, você coloca 800 ml. Coloca também um copo americano de açúcar
ou a gosto, né? Se você quiser fazer mais docinho, pode colocar um pouco mais. E vai colocar 4 colheres de amido ou 4 colheres de farinha de trigo. Precisa colocar um pouquinho mais, porque só o leite, sem o leite condensado, ele fica mais fluido. Enquanto eu estava aqui conversando com vocês, dando essa dica, o meu creme já adquiriu a consistência exata que eu preciso. Ele cai em blocos da colher e já vai formando montinhos em cima do recheio que está na panela. Então agora eu vou desligar. E aqui, pessoal, nesse creme, como eu falei para vocês que quero fazer o meu bolo com nozes, eu vou colocar nozes trituradinhas, tá? Então eu vou colocar aqui mais ou menos umas 2 colheres de sopa. Essa colher que eu estou usando aqui é um pouquinho menor, por isso que eu coloquei mais de 2, tá? Essa nozes aqui eu dei uma trituradinha nela no liquidificador. E já vou colocar também alguns pedaços assim de nozes. Eu vou cortar aqui assim grosseiramente, tá? E essa quantidade, gente, pode ser a gosto. Eu vou colocar aqui no meu creme 100 gramas de nozes. Então, um pouquinho, né, eu triturei e o restante eu vou colocar aqui em pedaços. Dei então aqui uma cortadinha meio grosseira, né, nas minhas nozes, porque eu quero que elas fiquem assim pedaçudas, tá? E agora dou uma mexidinha e como meu creme ainda está bem quente, as nozes, elas vão liberar aqui um pouco, né, do seu sabor e aí o meu creme vai ficar bonito e com gostinho de nozes. Vou retirá-lo e colocar em um outro recipiente. Pessoal, e esse processo que eu fiz aqui com as nozes, você pode também substituí-las, se você desejar, por amendoim, por amêndoas, castanhas. Agora, se você deseja fazer o seu creme com frutas, por exemplo, pêssego, abacaxi, morango, aí então você retira o seu creme da panela, aguarda esfriar, coloca o seu recheio em cima do bolo e depois coloca, né, os pedacinhos de fruta sobre o recheio. Agora então eu vou cobrir o meu recheio colocando aqui um plástico em contato com a superfície do recheio para não formar película. Vou deixar ele esfriar em temperatura ambiente e, se preferir também, né, pode colocar para esfriar em geladeira assim. E, gente, quem é das antigas aí que ficava esperando, não é, a panela do creme para depois pegar aqui aquele restinho, né, que fica lá dentro da panela, aquele chorinho que as nossas bisas, as nossas avós, mamães, tias deixavam lá para nós, né? Olha que delícia, vou experimentar. Aqui, pessoal, eu me referi às mulheres da família, mas antigamente já tinham sim os homens cozinheiros e confeiteiros, né? Na minha família mesmo, a minha mãe, né, ela tinha um tio, o nome dele era Henrique, e ele já fazia assim doces maravilhosos naquela época, principalmente rocamboles, né? Pessoal, e para fazer esse bolo colchão de noiva, eu vou utilizar esse bolo, tá? Essa massa é um pão de ló de fécula de batata que eu já ensinei aqui no canal para vocês no vídeo anterior. Se você não viu a aulinha desse pão de ló, você pode estar assistindo o vídeo clicando aqui no cantinho da tela, onde vai ficar passando o card dessa aulinha, ou também na descrição do vídeo eu vou deixar lá o link, onde você sempre que quiser pode estar clicando para assistir então a aula onde eu ensinei esse pão de ló de fécula. E esse bolo, gente, é muito legal, porque quando ele fica assim de um dia para o outro, nós conseguimos ir puxando aqui, olha, a casquinha dele e ela vai saindo inteirinha. Não precisa nem passar a faca, tá? Eu deixei o meu bolo então assado de um dia para o outro e aí eu consigo ir retirando essa casquinha. Se o seu ficar aí um pouquinho mais grudadinho, pode passar então a faquinha, tá? Mas olha, vai destacando. Por isso, na aulinha onde eu ensinei o pão de ló, eu disse que gosto de trabalhar com essa massa sempre de um dia para o outro. Olha que lindeza, gente! Pensa numa massa fofinha.
E eu vou fazer esse bolo hoje para consumo aqui em casa. Estou fazendo esse bolo para comemorar o meu aniversário aqui de 48 anos. E como é só para nós aqui em casa, somos em poucos aqui, né? Somos em 5. Eu vou utilizar essa massa, porém eu vou montar o meu bolo em uma forma menor. Visto que na aula anterior eu já cortei uma parte dele, né? Para mostrar para vocês a massa do bolo. Então, hoje eu vou estar utilizando o restante. Então, eu vou montar o meu bolo, né? Colocar a massa, recheio, utilizando uma forma aqui um pouco menor. Vou virar ele aqui. Vou pegar aqui a forma onde eu vou montar o bolo e vou medir o tamanho aqui certinho do bolo. E vou já retirar, então, a parte que eu não vou estar utilizando. E essa parte aqui, se você resolver fazer assim como eu, você pode também estar congelando, tá? Ou utilizando aí em outras sobremesas. Olha, gente, que massa clarinha, muito linda, né? Vou forrar aqui a forma de bolo. Essa forma que eu estou usando é uma forma tamanho 27 centímetros de comprimento por 18 de largura e ela tem 5 centímetros de altura. Embora esse seja um bolo colchão de noiva, que era muito utilizado antigamente, não é? Para fazer aí bolos de casamento, ele também era usado para bolos de aniversário. Então, gente, é uma ótima opção e eu tenho certeza que esse bolo vai trazer aí muitas memórias afetivas para quem estiver assistindo essa aulinha. E eu vou cortar o meu pão de ló apenas ao meio, tá? Na época em que se usava esses bolos, eles tinham mais massa que recheio, a camada de recheio geralmente era mais fina e tinha também apenas uma camada de recheio, tá? Então, eu vou tentar fazer o meu assim bem parecido. Vou colocar então com a parte aqui da casquinha, tá? Do fundo virado para baixo. Vou colocar dentro da forma. E quem é aí da minha geração para mais, né? Não se montava bolo, né? Dentro de assadeiras. Os bolos, eles já eram montados diretamente nas tábuas onde ia se servir. Isso mesmo, gente, naquela época não tinha esse negócio de bandeja não, né, de papelão, de MDF, nada disso. Eram tábuas mesmo de bolo, né, e eram enormes, os bolos eram gigantes. E para molhar o meu bolo, eu vou usar aqui guaraná. Se você quiser, pode fazer aí uma outra calda de sua preferência, mas eu já estou colocando guaraná porque também, gente, era uma das caldas muito utilizadas nos bolos colchão de noiva. Eu vou deixar ela aqui bem molhadinha, porque o pão de ló, feito com fécula de batata, ele é uma massa um tanto mais seca, tá? Então precisa pôr uma quantidade de calda legal para o bolo ficar molhadinho. E o sabor do guaraná combina muito, gente, com essa massa. Coloquei então aqui uma boa quantidade, já dá para sentir bem a umidade da massa quando eu encosto aqui a mão no bolo, tá? O meu dedo já sai molhadinho de calda, então eu sei que já está uma quantidade legal. Aqui o recheio de nozes já esfriou, está bem firme. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, gente, que maravilha. É tudo de bom, não é? E para ele ficar assim mais cremoso, né, para facilitar na hora de colocarmos ali no bolo, é só dar uma mexida nele aqui, tá? Se você não quiser mexer com a mão, assim com uma colher, pode até mesmo usar aqui uma batedeira para dar uma misturadinha. Eu vou colocando aqui então em colheradas e vou espalhar sobre o bolo. Eu fiz essa quantidade de recheio pensando nesse tamanho de forma de bolo que eu estou fazendo. Se você for fazer a massa toda do pão de ló e rechear, então você faça uma receita e meia desse creme. Senão vai ficar pouco recheio, tá? A não ser, né, lógico, que a sua ideia seja fazer um bolo aí com uma camada bem fininha de recheio. Aí, então, essa quantidade aqui é suficiente. Vou arrumar, então, o recheio aqui usando uma colher. Após o recheio estar, então, arrumadinho, eu vou colocar, então, a outra parte do bolo. Deixa eu retirar aqui esse papel manteiga. Vocês viram que essa massa, ela fica assim, tá? Esfarelando mesmo. É típico dela. Vou umedecer, então, essa outra camada de bolo. Terminei, então, de molhar aqui o meu bolo. Agora eu vou puxar aqui o saquinho, vou cobrir e vou levar ele à geladeira. Vou deixar lá por 1 ou 2 horas para ele ficar mais geladinho, tá? Aqui eu vou fazer uma suave pressão, apenas para unir a massa ao recheio, né? Lembrando que não tem necessidade também de deixar na geladeira, se não quiser, porque como eu disse para vocês, né? Antigamente esse bolo já era montado lá na tábua e já era decorado em seguida, tá?
Mas com essa técnica, né, de deixarmos aqui embaladinho, nós conseguimos fazer com que o bolo fique mais compacto e ele estando geladinho, né, fica mais fácil também para fazermos a decoração. Então vou deixar o meu bolo lá na geladeira e nós já vamos preparar a cobertura. Vamos dar início então à cobertura de manteiga que nós vamos usar para decorar o bolo. Eu estou usando aqui um tablete de 200 gramas de manteiga. A manteiga é sem sal, pode ser a marca de sua preferência. E eu vou cortar aqui então em cubos para facilitar na hora de bater, tá? E essa manteiga não pode estar muito dura, então eu recomendo que você retire da geladeira, né? Um tempo antes de bater, ok? E também não pode estar muito mole. O certo é ela estar em ponto de pomada, tá? Cremosa. Um ponto assim, olha, que quando nós passamos, por exemplo, uma faca, ela fica assim bem cremosa e bem fácil de ser aplicada, por exemplo, num pão. Então esse é o ponto certo para batermos aqui a manteiga. Antes de adicionar o leite condensado, eu vou bater ela assim, pura, até ela ficar mais cremosa. Vou usar aqui a batedeira planetária, mas você pode usar a batedeira que você tem em casa. Bati então aqui a manteiga aproximadamente 1 minutinho e ela já fica assim, bem pastosa. E agora nós vamos então acrescentar o leite condensado. Vou colocar aqui meia caixa de leite condensado e bater por aproximadamente 2 minutinhos. Depois nós vamos colocando o restante, então, do leite condensado. O meu está em temperatura ambiente e eu estou usando aqui um leite condensado com 6% de gordura. Você pode usar o integral também com 8%, que fica melhor ainda, tá? Só não use um leite condensado com menos porcentagem de gordura do que esse, tá? Não use aí menos de 6%, porque senão corre o risco da sua cobertura não ficar com o ponto certo para decorar o bolo. Vou ligar agora então na velocidade média e deixar batendo até ficar homogêneo. Vou dar uma paradinha aqui para passar a espátula nas laterais e juntar aqui a manteiga, né, que ficou coladinha na lateral da tigela. E já vou aproveitar para colocar o restante do leite condensado, porque nessa receita nós vamos utilizar toda a caixinha. Pessoal, algo muito importante que eu deixei de falar aqui, mas ainda é tempo. A manteiga precisa ser sem sal. Não se usa manteiga com sal para essa cobertura, senão vai ficar salgada. Vamos bater então novamente por mais uns 2 minutinhos até adquirir a consistência de um creme bem aveludado. Aqui eu já bati então cerca de 2 minutinhos e vocês podem observar que já ficou num ponto assim, olha, bem cremoso. Bom para usarmos em bico, tá? E muitas vezes pode acontecer dessa cobertura dar uma aparência um pouquinho talhada, mas isso não tem problema. Você pode colocar ela na geladeira, tá? Por uma meia hora e depois volta e bate novamente. E como vocês sempre fazem perguntas, né? Se pode substituir a manteiga por margarina, nesse caso eu oriento vocês a utilizarem a manteiga mesmo, para obter um sabor aí maravilhoso. Mas se não for possível, você pode então substituir por uma margarina que tenha no mínimo 70% de lipídios, né? Ou 70% de gordura e uma margarina sem sal, tá? E ao invés de colocar 200 gramas como nós colocamos aqui de manteiga, vai usar então 250 gramas para cada lata de leite condensado. E mais uma dica, se a sua região for uma região muito quente ou você estiver fazendo essa cobertura num dia aí que está muito calor, você pode então deixar o leite condensado na geladeira também e colocar ele para bater aqui quando ele estiver bem geladinho. Agora eu já vou usar então essa cobertura para decorarmos o nosso colchão de noiva.
E aqui, pessoal, o meu bolo então já ficou na geladeira, está bem geladinho. E eu vou colocar ele em uma embalagem descartável da Galvanotech, tá? Você pode usar outra marca. Essa daqui, a referência dela é G70M. Ela já é uma bandeja, né, que vem com a tampa, tá? Se você for fazer em bandeja de papelão, você pode usar uma bandeja B5. Isso para essa medida de forma, tá? Que eu estou usando aqui, que eu falei para vocês, né? É uma forma 27 por 18. Vou virar o bolo, então, aqui na bandeja. Centralizo ele. Vou retirar aqui o plástico que eu usei como proteção. Gente, esse bolo é uma fofura. Olha isso. Olha a massa, o recheio, né? Bem bolo de antigamente mesmo. Porque antigamente, gente, os bolos, né? Muitos deles eram assim, com uma camada de recheio. E a massa aparecia bem mais do que a quantidade de recheio, tá? Por isso que é importante uma massa aí, olha, super fofinha, né? E quem estiver assistindo, gente, deixa um comentário aqui pra mim. Como era gostoso, não é? Aquela época. Porque se juntavam lá as mães, as tias, iam bater várias massas, muitas vezes batendo as claras na mão mesmo. E eram feitos muitos pão de lós, né? Pra depois juntá-los na tábua e fazer aqueles bolos bem grandes mesmo, né? Bolos com muito mais aí de 1 metro até de comprimento, que era realmente colchão de noiva. Que nós estamos fazendo como se fosse, né, um pedacinho do colchão. E para decorar esse bolo, eu vou usar um bico pitanguinha aqui, tá? Esse daqui é o 5M, mas você pode usar qualquer pitanguinha aberta que você tiver aí, ou até mesmo um outro bico de sua preferência. Se não tiver bico também, quiser passar o creme de manteiga com uma espátula, fique à vontade. No tempo, né, que eu me refiro, onde fazia esse bolo para casamento, usava-se muitos bicos pitanguinha. E a maioria das decorações era todo pitangado mesmo, tanto nas laterais como em cima. Aqui, pessoal, eu já dei uma adiantada na decoração e fui pitangando as laterais do bolo, tá? E também a parte de cima. Mas eu deixei aqui um pedacinho para mim mostrar para vocês. E mais uma dica, pessoal. Na hora de trabalhar com esse creme de manteiga, não é bom colocar muito creme na manga de confeitar, porque o próprio calor da mão faz com que ele vá dando uma talhadinha, tá? Então, coloca pouco, utiliza e depois vai completando. E aqui, gente, eu estou fazendo um trabalho bem simples, apenas assim, olha, vou colocando aqui a minha pitanguinha, uma bem encostadinha da outra, e completando toda a superfície do bolo assim, então. E aqui na lateral, a mesma coisa, pitanguinhas, uma encostadinha à outra, até chegar aqui na altura do bolo. Olha aqui, vai ficando bem delicadinho, é um trabalho bem simples, né? Lembrando que naquela época não tinha muitos bicos de confeitar, os mais populares realmente eram os bicos pitanga, então era feito assim, tá? Muitas vezes também apenas passava, né, a cobertura lisinha sobre o bolo e depois colocava coco em lascas ou coco em flocos para finalizar então a decoração, tá? Aqui é bem simples, ó, pitangando mesmo. E aqui, pessoal, depois do bolo todo pitangado, eu vou colocar, então, umas bolinhas prateadas. Quem lembra, né, gente, do antigo chumbinho? São bolinhas de açúcar, não é? Passadas aí no pozinho prateado, tá? São bem duras, viu? Naquele tempo, a gente chamava até de quebra-dente. E essa daqui, gente, eu comprei em lojas de artigos para confeitaria, onde ficam aqueles confeitos de açúcar mesmo, tá? Flores de açúcar, inclusive até as flores de açúcar que eu vou usar aqui, eu também já comprei prontas. Já comprei elas assim, são comestíveis, né, de açúcar, mas, gente, naquela época, né, se fazia as flores também com o glacê real. Eu já ensinei vocês a fazerem o glacê real aqui no canal. Então, se você ainda não assistiu, depois eu deixo o link para vocês na descrição desse vídeo, tá? Hoje eu já comprei elas assim prontas. Aqui também pode usar flores naturais, né? Na época também se usava muito flores naturais para decorar bolos de noiva.
Se você quiser fazer um bolo assim e aí na sua região você não acha essas bolinhas prateadas, uma dica legal que eu te dou é pegar então aquelas bolinhas, né, de cereal, e aí você coloca as bolinhas num saquinho, coloca um pouquinho de pó para decoração prateado, vai agitar as bolinhas no pó e elas vão ficar assim prateadas e não vão ser duras, né? Vão ser crocantes porque é um cereal. Pessoal, olha que lindeza o nosso bolo colchão de noiva. Fica maravilhoso, não é? E como ele está num tamanho que cabe na geladeira, pode levar à geladeira tranquilamente. A validade desse bolo é de 5 dias. Porém, gente, naquele tempo os bolos não cabiam em geladeira, né? Então eles já eram feitos e decorados e deixados lá na mesa para servir. Então essa não é uma cobertura que derrete fácil também. A não ser que for muito calor, né? Como é uma manteiga, ela pode sim dar uma desmanchadinha. Então eu aconselho quem estiver numa região muito quente, ao invés de fazer algum trabalho com bico, né? Ou as próprias pitanguinhas, apenas passar a cobertura de manteiga e colocar flocos de coco. Assim você terá um bolo bem bonito e saboroso aí na sua mesa. Vamos lá então, pessoal, um momento gostoso de partir o bolo. E esse era aquele momento especial, não é? Nas festas de casamento, onde os noivos colocavam as mãos aqui juntinhas para cortar então a primeira fatia desse bolo. E ele é tão molinho, tão delicado, que você não precisa nem de faca. Olha só como eu estou cortando aqui com a própria espátula. E apesar desse bolo ser um colchão de noiva, ele também era um bolo muito utilizado em aniversários. E olha isso, gente. Que bolo fofinho, se desmancha, olha isso. O recheio bem suave aqui de creme de nozes, uma delícia. E antes de eu provar esse bolo, eu quero dedicar esse primeiro pedaço a todos vocês que me acompanham aqui no YouTube. Pessoal, pode fazer aí que é show de bolo. E eu quero terminar esse vídeo agradecendo de coração a companhia de todos vocês. Fiquem com Deus, grande beijo e até nosso próximo encontro. Tchau!